Você está assistindo o Yoga Sem Frescura. O assunto desta semana é yoga solidário, histórias e transformações. Roberto Simões, Fabiano Benassi, Vini Baleia e eu, André De Rose, estamos aqui para falar no programa de hoje o que a gente decidiu. Ou seja, decidimos falar sobre um yoga assistencial, um yoga solidário, aquele feito nas ruas, sabe? Ou nas ONGs, fundações, institutos, ou seja, yoga em qualquer lugar e para qualquer pessoa. E aí enveredamos no yoga da quebrada de Sampa e dos morros do Rio e acabamos fazendo um pit stop em Floripa. Hoje temos dois convidados, que é a Sandra Santana e o Paulo Vasconcelos. Eles vão trazer as suas experiências pessoais e vão trazer também um pouco de Dipa Vishaya, né? A gente vai trazer um pouquinho de luz e de compreensão para nossa explanada. Ele não consegue se segurar, né? Não. Tem sempre o nome em sânscrito no meio do barato. Então, gente, vamos lá. Tem alguma consideração, Beto? Fabiano? Baleia? Eu acho legal eles se apresentarem, né? Paulo e Sandra. Pode começar com Sandra se apresentando. Quem você é, da onde você veio, que yoga você pratica, sei lá, e como e onde você trabalha, se puder nos dizer alguma coisa. Bom, sou a Sandra Santana, e assim, eu tenho uma trajetória bem interessante. Então, eu transito muito bem nos trabalhos realizados nas comunidades, tenho alguns exemplos bem legais, interessantes para falar, e também, né, nos trabalhos em escolas privadas. É interessante, porque é um caminho onde tem os dois opostos. Eu sou psicóloga, psicopedagoga, também cineasta, tenho uma formação em cinema, que é o meu amor, tá, desde os 7 anos de idade. Trabalho também com práticas integrativas e, atualmente, na pandemia, estou aproveitando meu tempo para fazer um curso de educação física. O yoga, ele veio para a minha vida aos 15 anos de idade, a partir de um amigo muito querido que nós conhecemos. É um amor, né, muito grande, uma amizade muito profunda, e hoje eu estou com 55 anos, ou seja, eu amadureci dentro desses caminhos do yoga, que antes para mim era um desafio, talvez ligado até à performance, e hoje em dia é uma coisa muito mais madura, que eu entendo que é uma coisa que está dentro, né? Então é isso, eu sou a Sandra. Paulo, seja bem-vindo. Opa, obrigado, André. Obrigado a todos pelo convite de participar aqui e falar um pouquinho com vocês. Eu sou de São Paulo, eu comecei a praticar yoga em 2007, lá em São Paulo, com o Marcos, né, com o Marcos Soja. E eu comecei tarde, né? Eu tenho 51 anos, em 2007 já era um pouco tarde, eu nunca tinha me aproximado do yoga. Eu tinha alguma aproximação com o budismo, sempre tive muito interesse no budismo e me aproximei por um tempo, mas yoga eu deixei eu nunca tive muito interesse. Foi uma coisa meio sem querer, eu conheci a escola do Marcos e aí eu comecei a praticar e foi uma coisa que eu não consegui parar mais. Eu vi que era uma prática muito poderosa, mexeu bastante, né? Mexeu bastante comigo. E dali eu não parei mais, dali eu fiz algumas formações e acabei indo para a Bahia, eu morei um tempo na Bahia, depois eu voltei agora estou em Florianópolis, e eu comecei esse trabalho, né, que é um trabalho mais social, aqui em Florianópolis. Em 2015 foi o ano que eu comecei a efetivamente trabalhar com populações vulneráveis. Mas aí eu posso contar um pouco mais, aí, porque aí a história é meio longa. Mas, resumindo, é isso, assim, né? Resumidamente, a história é essa. Muito bom. André, você quer fazer alguma pergunta, não? Quero agradecer, Sandra? Roberto. Não, quero agradecer
Assim, uma honra estar com vocês, sou fã de vocês, assisto as bagunças que vocês fazem. Então é ela, é. Legal, muito legal estar aqui. Oh, descobrimos! Não preparei É nada, ela, é ela. tudo improviso, tá bom? É a nossa única ouvinte. E a única mulher, olha só que honra. Ah, Muito bom, né? Posso começar, gente? Te deixo Posso fez começar? pergunta, Sandra. Eu tenho uma Ótimo, pergunta vamos que eu lá. acho que você já vai falar, mas você pode engatar aí. Eu queria saber como é que você decidiu fazer já esse trabalho com pessoas vulneráveis, né, com pessoas carentes, enfim. Tá. Vou ser bem sincera. Aos 7 anos, eu já sabia o que iria fazer. Só que eu pensava em ser assistente social. Hoje em dia, eu fui para psicologia. E eu sentia muita dor no coração quando eu via essas pessoas na rua, sabe? Pegando comida de lixo. E aquilo já me mobilizava. Já. Era uma coisa que eu falava, gente, tem que fazer alguma coisa. Eu tinha 7 anos. Eu vim da Zona Leste, né? Na realidade, nasci na Zona Leste, uma população bastante carente, uma região bastante carente, e eu resolvi fazer alguma coisa. Aí, conforme eu fui crescendo, eu tive a oportunidade de fazer trabalho com jovens em medida socioeducativa por alguns anos, atualmente ainda, né, quero continuar esse trabalho, que deu uma pausa agora por causa da pandemia, porque eles não estão, agora, nesse momento, acolhendo voluntários. Eu sempre fiz trabalho voluntário, por anos. Em relação às pessoas em situação de rua, atualmente faço um trabalho, sim, numa ONG maravilhosa, onde eles abrigaram essas pessoas. E o propósito é trazer o quê? A questão da inclusão, a questão do conhecimento, que as pessoas possam se preparar para o mercado de trabalho, que elas possam ter um dentista, sabe? Porque a maioria, os dentes todos estragados, muitos não têm dentes. E eu estou fazendo um trabalho bem interessante de psicologia e cinema. Nós começamos com o filme Lion, não sei se vocês já assistiram, que é bem legal, né? E atualmente fazendo um trabalho voltado ao processo seletivo, porque eles me pediram. Então, como é que eles podem se comportar, né, dentro do mercado de trabalho, como é que eles podem descobrir potencialidades, identificar os gaps, as fraquezas. Então, é um trabalho que está acontecendo atualmente, é um trabalho que muito me enriquece, que tem o auxílio, né, de pessoas do yoga. E também, além da orientação profissional, eu entrei com o yoga e também uma parte voltada à biblioteca. Dentro de uma dessas fundações, instituições, nós fizemos uma biblioteca com doações, os meninos grafitaram. O que é legal, a prateleira é uma geladeira, gente, tá? Então, se tiver com sede de conhecimento, é só abrir a porta. Muito legal. E tem várias histórias para contar, mas eu queria saber do Paulo aqui. Paulo, como é que está acontecendo agora o trabalho no CAPES e também com as pessoas em situação de rua? Eu sei que você está fazendo um trabalho muito bonito. Pois é, o CAPS, esse trabalho com o CAPS e com a população de rua vem desde 2015, né? Só uma perguntinha. O que é CAPS, Paulo? Centro de Atenção Psicossocial. CAPS é uma ferramenta do governo, né? É uma entidade pública que tem em todos os estados, todas as cidades com um número de habitantes acima de não sei quanto, que eu esqueci, tem o CAPS. O CAPS veio para assegurar direitos, né? Para a população que sofre de saúde mental, no geral, né? Então, é direcionado para esse tipo de público. A gente tem, eu trabalho no Instituto Arco-Íris desde 2015 e nesse lugar a gente tem várias oficinas. Essas oficinas atendem o CAPS e atendem não só CAPS, mas pacientes dos CAPS, mas como qualquer tipo de público, né? Aberto, é um lugar aberto, o Instituto Arco-Íris. Então, esse trabalho ele vinha sendo feito ali presencialmente, e aí veio a pandemia, e aí a gente teve que se reinventar, né? A população de rua hoje, aqui em Florianópolis, ela tá ali na Passarela do Samba, né? A prefeitura, esse local agora virou uma espécie de acolhimento para o público da rua.
Ali estão sendo feitas algumas oficinas também. A de yoga não está sendo feita, porque ali está sem estrutura para fazer, para a gente oferecer as aulas. E eu estou fazendo as aulas online. Então, eu parti da presencial, que acontecia fisicamente ali no Arco-Íris, e consegui transferir isso tudo para online. Foi uma vitória, assim, porque eu não imaginava que ia ser possível isso, né? No primeiro momento eu falei, acho muito difícil. No começo da pandemia, eu fui na passarela do samba, tentei fazer as aulas online, presenciais, né, com o público, fiz algumas, só que não dava, a estrutura não permitia, era um risco para todo mundo, né? Por causa de tapetinho, por causa da logística, de todo o funcionamento da aula. Então, e agora com o CAPS ficou muito legal, porque além de estar dando certo isso, eu tô conseguindo expandir um pouco. Se era só Florianópolis, agora eu estou em contato com São Paulo, com Bahia, Salvador, já estou falando com o pessoal de Salvador, CAPS de Salvador, e é um público que, nesse momento, quem falar que está bem, está mal, né? Se alguém falar que está legal, é porque não está, é porque tem alguma coisa errada. Mas esse público principalmente, precisa de ajuda, né? Então, e está sendo libertário fazer isso, está sendo bem legal, assim, está dando muito certo e a gente está continuando. Eu acho que era isso, né, que você perguntou? Lembrando que... Você, Paulo, trabalha só com yoga nessas... Só com yoga. A Sandra que faz mais atividades, eu trabalho com yoga, a parte de orientação vocacional e profissional, e agora um projeto de escrita. Inclusive, eles me convidaram para ser uma das juradas, teve um trabalho lindo entre algumas instituições, onde teve a inauguração, né, dessa biblioteca, e eles ajudaram, foi muito legal, e teve um concurso de texto, de redação, de poesia, o que eles quiseram escrever. E aí, eu lembro que foi muito bonito, né, porque cada uma das pessoas que estavam ali como jurados, ficaram com das pessoas que ganharam. E aí eu fiquei com a pessoa que ganhou o segundo lugar para dar a notícia para ela. E aí ela tremia, né? Ela tremia, era um rapaz, ele tremia. E aí nós lemos juntos o texto dele, um texto lindo, profundo. Então eu vejo que as pessoas têm muitas habilidades. E esses jovens em medidas socioeducativas, eu posso afirmar com certeza que a maioria são laranjinhas do sistema. Porque você tem uma minoria que não tem jeito, que não tem vocação para o processo. Quando eu falo processo de autoconhecimento, de se desenvolver. Mas a grande maioria, gente, tem muito potencial. Alguns no yoga, eles me assustam, eles brincam comigo. Teve um que ficou lá, né, suspenso num bracinho só, todo metido, e daqui a pouco ele começou a gritar que tinha se machucado, e eu toda preocupada. Era brincadeira. Então, eles também, né, tem uma relação muito engraçada, porque eles também me assustam em alguns momentos. Mas, assim, é uma coisa que eu faço com todo o meu coração. Eu sei que não são todas as pessoas que vão conseguir vencer esse sistema, mas eu tenho exemplos muito bonitos de pessoas que começaram a meditar na sua cela, sozinhos, e os meninos, às vezes, não concordam, a maioria ficam puxando para trazer essas pessoas de volta. Mas a gente sabe, sim, que é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas é possível. E eu acredito muito na humanidade, na capacidade do ser humano se reinventar. E no caso, já fiz trabalho voluntário, viu, Paulo? De yoga, foi bem legal. Deixa eu perguntar uma parada para vocês dois, né? Sempre que se apresenta algum trabalho, tudo sempre muito bonito, né? O trabalho da Sandra é tudo sempre, né, você expondo aqui, e o do Paulo também, é uma beleza, é uma maravilha. Mas eu sei que, no fundo, existe uma dificuldade muito grande de acesso a essas pessoas vulneráveis, né? Elas estão no limiar entre ser humano e não ser humano. Uhum. E eu queria entender um pouco como é o acesso, quais são as dificuldades, porque eu quero ver o outro lado, o outside, entendeu? Posso falar, Paulo? Posso falar? Pode. Ó,
Primeira vez que eu cheguei numa instituição com jovens em medidas socioeducativas, eles me enfrentaram. Aí aquele olhar bem perverso, uma turma de uns 15 meninos ali, e aí ele fez, sabe aquele olhar que vai te invadir, que é bem cruel, assim, te assusta, aterrorizante? E eu sou uma pessoa que eu já estava preparada emocionalmente. Falei, bom, então, vamos bancar, vamos ver quem se olha mais. E ficou eu e o menino nos olhando, acho que, sei lá, uns 10 minutos aproximadamente. Todos em silêncio, o menino meio que querendo invadir mesmo, aquele olhar para me causar terror. Daqui a pouco, já o olhar voltou ao normal e como se nada acontecesse, nós continuamos. Então, nem sempre é fácil, só que eu tenho que entender o seguinte, eu como psicóloga, como profissional, uma senhora idosa aqui, né, de muitos anos de estrada, se eu levar o julgamento, tem situações muito delicadas e muito difíceis, sim, mas se eu levar o julgamento, eu não consigo fazer nada. Então, eu tento, na medida do possível, tirar o meu julgamento, então, de pessoas, por exemplo, que assassinaram outras pessoas. E eles têm uma confiança em contar detalhes, sabe? E eu não quero trair essa confiança. Então, tem momentos muito difíceis, existem sim, mas eu quero realmente fazer um trabalho, e quando surgir a dificuldade, tem problema, pode ter, né, N coisas, mas eu quero sempre olhar o lado mais positivo. Então, desafios a gente vai vencendo dia a dia, sem criar expectativa. Você tem ali crianças mesmo, jovens, com transtornos psiquiátricos, você tem ali pessoas que vivenciaram uma crise dentro da família, você tem pessoas que já viveram na marginalidade desde muito pequenos, pais que estão presos atualmente. Então, a gente sabe que é muito difícil, não é simples lidar com eles. Mas, assim, eu sei que é matar um leão a cada dia, e eu estou disposta a isso. Mas é difícil. Tem momentos, assim, que você fala, não estou conseguindo, o que eu faço? Todo meu planejamento foi por água abaixo, e aí eu faço o seguinte, eu respiro, penso às vezes em desistir, aí falo, não vou desistir. No outro dia, tomo fôlego e vou de novo. E aí vai ser legal. Aí tem dia que é legal, tem dia que nem tanto, mas estamos... Você, Paulo, diz aí. Então, eu concordo com o que a Sandra falou, e eu acho que essa história ela vai acabar voltando lá para trás, pelo menos para mim, para o começo da onde eu comecei a praticar yoga e sentir aquele bem-estar, aquela coisa muito positiva, né? Eu falo isso porque eu acho que o sentido desse trabalho, né, que a Sandra falou e que eu também faço e muitas outras pessoas fazem, eu acho que ele está muito mais na ideia de, pelo menos para mim, eu vou falar pessoalmente, eu acho que ele tá muito mais no âmbito da justiça social do que caridade. Quando você entra numa de fazer caridade, de querer fazer o bem sem olhar quem, sabe? Eu acho que é um risco que você corre de escorregar para um outro campo, né? Eu acho que a yoga, como uma prática que visa a liberdade mesmo do ser humano, que eu acho que é assim que eu entendo, ela não vai brigar com essa história de caridade, ela não vai de acordo com a história da caridade, né? Ela vai passear muito mais pela ascensão social geral. Então, quer dizer, como é que você recebe tanta coisa praticando essa atividade e você vai querer guardar isso só para você, né? Qual o motivo disso? Então, você vai querer que outras pessoas também conheçam isso, né? O brasileiro gosta muito de caridade, né? Falou em ascensão social, fica arrepiado, né? Parece que não pode ter. É melhor você fazer caridade do que todos juntos levantarem. Então, acho que é perigoso e, ao mesmo tempo, é importante esse trabalho, fundamental, mas, ao mesmo tempo, a gente corre um risco. Eu vejo que muitas pessoas fazem esse trabalho e muita gente não fala. Por incrível que pareça, muita gente faz meio escondido, com medo, não sei do quê, e criticam quem faz ainda, né? Então, eu acho até um pouco incoerente esse pensamento, porque
Se a gente, na verdade, eu acho que a prática de yoga foi atropelada pelo capitalismo. Aliás, o capitalismo atropela tudo, né? Então, quando você pensa em fazer alguma coisa, em fazer alguma coisa boa, já vem outra pessoa querendo pensar na mesma coisa, só que para ganhar dinheiro. Então, quer dizer, o que você estava querendo ajudar uma outra pessoa, já vem uma outra pessoa querendo atropelar tudo para poder ganhar algum. E aí aquela prática que era fundamentalmente libertária vira uma vitrine para pose de yoga, sabe, para tirar fotinho e pôr no Instagram e dar uma de bom samaritano, né? Então acho que a gente tem que tomar um certo cuidado até para não entrar nessa ideia de caridade, né? A caridade ela aplaca sempre aquela consciência pseudo-cristã. E aí a justiça social vai pelo ralo. Então, Paulo, eu acho que a caridade, né, tem muitos movimentos de yoga começaram com a ideia da caridade. Pouca gente lembra do Padre Dechané, muito pouca gente lembra de o Haroldo, né? Tem o Padre Haroldo também que fazia yoga, o yoga para cristãos, né? Inclusive o Padre Dechané escreveu um livro, Yoga para Cristãos. Mas eu penso no sentido da generosidade. Eu acho que quando as pessoas fazem yoga e são transformadas, elas querem dividir isso com todo mundo. E eu acho que isso é muito mais legal do que essa ideia de ser caridoso, porque a pessoa que está recebendo isso percebe, entende? Eu estou falando isso porque eu dei aula de yoga para pessoas em situação desfavorecida. E eu cheguei a trabalhar no Centro de Assistência do Menor, na Nossa Senhora da Acolhida, dos Irmãos Maristas, lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente sabe, né? Não é um trabalho fácil. E eu não fiz isso de graça. Eu era educador de rua, e aí eu ia lá para, entre outras atividades, também dar aula de yoga. Então, não era só yoga. A gente ia lá para cuidar deles em vários sentidos, tinha carteira assinada, aquela coisa toda. E eu sempre senti uma dificuldade muito grande, porque eu fui com essa ideia de caridade, achando que eu ia fazer algum bem com isso, e não fiz bem nenhum, nem a mim, né? Porque, no final das contas, a gente vai nessa situação, né, com o ímpeto de, poxa vida, deixa eu me redimir, olha, eu me sinto culpado por ter tido dinheiro a minha vida inteira, deixa eu dividir isso com os outros, entende? Isso é o pior jeito. Então, eu levei na cabeça, eu tive que rever meus conceitos. Antes do final do projeto, aliás, o projeto nunca acabou, né? Eu é que acabei saindo, porque eu fiquei bem preocupado com a minha sanidade lá. Eu cheguei a ser refém, tive a mão quebrada, tive caco de vidro no pescoço. Então, foram umas situações mais intensas para mim. E eu falei assim, poxa, eu tenho 2 filhas. Na época eu tinha 2 filhas, agora eu tenho 3. Deixa eu rever isso daí e mais à frente, quando eu estiver mais amadurecido, eu faço de novo. Nunca fiz. Então, eu admiro muito quem está fazendo, né? E as pessoas não imaginam a sequência de dificuldades e de coisas a serem superadas aqui dentro, né? Que a gente tem um ranço terrível, né? Dentro do próprio yoga e dentro da nossa cultura cristã e tudo mais. Mas... Fala, Sandra. Depois, não pode falar, conclui, depois eu quero pegar esse ganchinho que você está falando aí, tá? Do meio. Eu sou velho demais para lembrar onde é que eu estava. Agora vai com você, porque... Posso colocar fala lá, Beto. Diga. A fala de vocês transita, e o André me deu essa deixa aqui também, que é muito comum imaginar que o trabalho que Paulo faz no CAPES, a minha esposa também faz trabalho no CAPES aqui em Floripa, Sandra... Tem também no Grajaon, um trabalho muito legal. Soa no primeiro momento para esse público convencional do yoga, né? Em geral, homem, branco, classe média, que o trabalho em yoga em comunidade carente é assistencialista. E eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, porque mesmo o início da fala de vocês ainda pode surtir alguma dúvida, de repente é isso mesmo, vocês me confirmam, que não há troca. Parece que vocês vão lá
levar a palavra do Senhor, eu sei que não, mas estou sendo cáustico, levar a palavra do Senhor a comunidades carentes, estão carentes do yoga, do saber do yoga. Teve uma fala da Sandra, que ela colocou, alguns não têm vocação para o processo, eu queria saber do que você está falando, e como? Calma, eu sei, eu estou te provocando. No sentido de vencer o sistema. Então, a primeira pergunta que eu quero colocar é isso. Vocês são assistencialistas? O segundo ponto, não há troca, então é sempre alguém do yoga superior espiritualmente, não são vocês, mas é o pensamento que quando houve algum yogi que não é insider, porque vocês não são insiders, né? Vocês não são da comunidade propriamente dita. Vocês se deslocaram para aquele território, né? É diferente de outros trabalhos de pessoas que são da comunidade, vão para a Zona Sul Carioca, por exemplo, se formam no yoga e voltam para lá. A terceira questão e a última que tipo de, entre aspas, adaptação vocês realizaram com os yogas que vocês praticam lá, e se o yoga que vocês praticam, nessas cartografias onde vocês hoje atuam, é o mesmo da formação. Ou seja, qual é o yoga de vocês? Posso começar? Mas só que aí o Roberto me ajuda, que acho que eu estou velhinha, são 4 perguntas, vai ter que ir por partes. Sandra, se você tá velha, somos todos na casa dos 50, então para com esse papo que eu fico me sentindo que eu tenho 18 anos, eu tenho 50. Vamos pensar aqui, eu estou num projeto de Zona Leste, é um espaço muito lindo, quando eu falo lindo é pelo espaço grande de 400 metros quadrados. Ele é um baterista até ficou muitos anos lá fora, e agora ele tem esse projeto. E eu nasci na Zona Leste, então eu não estou fora de contexto, eu sou um bichinho voltando ao aquário, né? E é um projeto muito bonito, tá? Que atende assim, a população bem carente. Não é assistencialismo, acredito que haja uma troca, uma aprendizagem infinita, porque eles nos ensinam muitas coisas. Quando eu falo as pessoas em situação de rua, eu falo das pessoas, os jovens em medida socioeducativa. E adaptação, eu aprendi o seguinte, antes, quando eu comecei nessa área, eu fazia um planejamento, fazia umas coisas bonitas, sabe? Eu queria colocar audiovisual, eu queria fazer um monte de coisa legal. E eu vi que não funciona assim. Então, eu vou trabalhando de acordo com o yoga experiencial. Então, eu vou sentindo naquele grupo o que eles precisam naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Eu estava uma vez fazendo um trabalho à noite, geralmente à noite você tem um horário específico para eles se recolherem, e aí o menino me pergunta, e aí está dando tatuagens, tenho 3 tatuagens. E aí ele viu uma tatuagem, ele perguntou o que era, já estava na hora deles ir embora. Aí eu pedi para as pessoas que vão recolher os meninos, aguarda só um pouquinho, e comecei a falar. Existe uma coisa no yoga que eu não lembro o nome, o André, também é na psicologia, que o lugar, o espaço, ele enche de uma energia, de uma sintonia, onde até as pessoas ali que são muito duras, pessoas que trabalham ali dentro desse sistema, começaram a flexibilizar, né, o olhar, o jeito. E eu comecei a falar da flor de lótus. E na hora me deu um insight, assim, eu falei, é isso, eu preciso aproveitar um momento. E aí ele perguntou a minha flor de lótus, e comecei a falar que a flor de lótus é a única flor, né, que ela não se contamina e ela continua com uma beleza, uma pureza, mesmo no lodo. E de uma forma muito interessante, o espaço, o ambiente, ele foi assumindo e ele foi tomando uma nova energia. E eu estava falando deles, porque assim, a gente tem joias preciosas, sabe, lá dentro, tem pessoas muito inteligentes, quando eu falei da questão da escrita mesmo. E foi muito legal, muito legal. Então, quando eu falo também, se houve uma adaptação, eu vou fluindo. Então, se um dia para conversar, tá a fim de conversar, é só fazer Shavasana, né? Porque eles têm muitas atividades no decorrer do dia. Escrever carta, fazer pintura, ter capoeira, sabe? Tem muitas atividades para preencher o tempo. E aí, eu faço o seguinte, eu vejo o que o grupo quer naquele momento. E também não é obrigatório. Tá bom? Vem quem quer. E aí eu vou deixando à vontade. Vamos conversar de yamas e yamas? Vamos fazer prática hoje? Vamos fazer Shavasana? Vamos falar da vida? Isso também é yoga.
tá? E, Roberto, você perguntou alguma coisa no início, que eu não lembro. Tá lindo já, Sandra. Tá Não, lindo. tem alguma coisa que eu... Não tem nada. Deixa eu falar Você falou a primeira pergunta, peraí, que é da psicologia. Vocês são assistencialistas Não, tem para alguma- comunidades carentes. Mas tem alguma coisa que você falou Peraí, deixa eu ver aqui. Do morrer. É isso que eu queria falar. Bom, medo a gente tem, tá bom? Nós somos seres humanos. Só que eu aprendi uma coisa com uma freira. Eu fiz um trabalho num lugar, né, que é ligado a uma freira. Um trabalho para jovens. Né? Você tem medo de morrer porque vai trabalhar na Zona Leste? É isso que Não, você está falando? não. É que eu assisti um filmezinho chamado A Corrente do Bem. E no meu projeto, eu não troco nada. Eu não recebo dinheiro, não pago nada, mas a gente faz uma troca. Então, eu estou te dando alguma coisa e você vai me dar alguma coisa, mas não para mim, em benefício da sociedade. Era um filme chamado Corrente do Bem. Era um menininho que ele tinha que fazer uma ação em prol da sociedade. E aí, a tarefa dele é fazer o quê? Você ajuda um, o outro vai ajudar o outro vai ajudar o outro. Então, o que eu peço nos meus projetos é essa corrente do bem, que você faça uma ação para alguém em determinado momento da sua vida, não tem prazo. Se você vai cumprir ou não, fica com você vai dormir sua cabecinha no travesseiro, e aí você faz alguma coisa em prol do outro. Então, não é que não existe nenhuma troca no sentido de, né? Você precisa fazer alguma coisa em prol do outro. E nessa feira que eu fiz o trabalho, eu estava falando desse filme. Ela falou, Sandra, se um dia você morrer fazendo aquilo que você acredita, como o menino, desculpa, tá, gente, porque nós morreu, tá tudo certo. E aí me deu uma paz no meu coração, sabe, Roberto, André, Vini, né, Fabiano, Paulo, que eu falei, é verdade. Então, se a gente morrer por alguma coisa que a gente acredita, então vamos embora, vamos fazer, né? De alguma forma a gente vai ter que morrer um dia. Então, uma coisa muito sincera, aquilo me deu um alento no meu coração. Então, quando eu vou, não é que eu não tenho medo em alguns momentos, tem momentos bem críticos, mas eu acredito que tenho coragem. Então, a palavra coragem vem do quê? Cor, né? Coração. Uma ação feita com coração. Então, vamos caminhando, né? Com medo, insegurança, alegria, coragem e sentimentos que vão oscilando, né? Que é da própria natureza humana. Antes do Paulo responder, eu só queria dar uma fortalecida na pergunta do Beto, assim, que acho que esse yoga sempre do bem, né? O yoga sempre do bem, mas ele é um yoga imposto, bramânico, branco, ele cabe perfeitamente dentro dessas comunidades, dentro dessas pessoas vulneráveis, O yoga é sempre do bem para vocês? Para mim, o yoga ele é revolucionário. Ele pode trazer um caos interno e isso é muito bem-vindo. E uma coisa que eu sempre falo e afirmo, né, que não é para ser bonzinho que a gente faz yoga. A gente é muito malzinho, tá bom? Vou dar o exemplo do meu marido. O meu marido é uma pessoa sensacional. Ele não precisa de yoga. Tá? Ele já é uma pessoa assim que ele já tem um coração. E se a gente precisa de yoga, né, de alguma forma, a gente está causando, né, assim, a gente não é tão bonzinho. E não é verdade? Não é verdade? Por que precisa tanto de yoga? Por que precisa falar tanto de preceito ético? Por que tem tanto texto? E, sabe, às vezes eu fico questionando a necessidade do ser humano, né, de ter tanta coisa assim para simplesmente existir. Então, Vini, não é ser bonzinho, não. E é justamente para a gente descobrir algumas questões e em psicologia a gente fala o seguinte, que você tem a sua sombra, né? Psicologia analítica tem a sombra ali. Então, você pode, sim, ou acolher a sua sombra, ou, de repente, resolver mudar, mas está nas suas mãos. Então, nem sempre, até a psicoterapia, ela serve para você ser bonzinho. Na realidade, é para você descobrir aquilo que você tem dentro e se você quer acolher ou mudar. Né? E o yoga, eu acredito que é a mesma coisa. Tá? Fala aí, Paulo. Paulo, sua vez. Eu acho que o yoga foi abduzido, né? Eu simplesmente acho que o yoga ele é deturpado a cada segundo. Assim. Se antigamente a ideia era liberdade, né? Oferecer essa liberdade para as pessoas, moksha, nirvana, ou seja lá o que for, hoje em dia você está mais preso do que nunca. Você está preso numa bolha, quando você dá as aulinhas ali para os grupos particulares, né?
Você pode dar aula na periferia, que vai ser uma bolinha pobre, você pode dar aula para a Zona Sul, que é uma bolinha mais refinada, mas não deixa de ser uma bolha. Então, se você não conseguir furar essa bolha, seja pelo assistencialismo ou pela assistência social, eu acho que o que eu faço, por exemplo, não deixa de ser um assistencialismo. Eu faço uma doação. Muitas vezes eu faço uma doação. É um assistencialismo. Mas eu faço isso porque o Estado não faz. E não é pelo Estado, é pelo yoga. O yoga não faz. A comunidade do yoga não vê isso. É isso que eu acho mais incrível. Eu acho que a culpa não é nem do Estado. Acho que a culpa é de quem vê, de quem está no yoga. Quem tem... Eu ia te perguntar isso, mas a culpa é do yoga ou do praticante de yoga, ou de quem está no yoga, cara? Eu acho que é quem está envolvido com yoga. Eu acho que essa forma que o capitalismo abduziu o yoga, que eu considero isso sério, eu acho sério isso. Eu acho que a gente ele foi reduzido a uma prática meramente mercantilista. É o yoga neoliberal, cara. Yoga neoliberal, exatamente. Aí você incentiva isso. Então, quer dizer, é a roda do capitalismo, é a roda do, como é que é? A roda da fortuna, né? Em vez de ser a roda do Dharma, é a roda da fortuna. É a roda do mercado, é o Deus mercado. O mercado não pode parar. Então, você tem que estar sempre reinventando o yoga para atingir novas pessoas, novos campos. Poxa, se é uma coisa libertária, ela merece chegar em todos os cantos. E por que só algumas pessoas, né, que fazem esse trabalho que realmente pensa em furar essa bolha? Eu acho que demorou já, está mais que na hora sabe, das pessoas mais influentes, sei lá, pensar em alguma coisa para resolver. Eu juro que eu não sei o caminho. Eu adoraria saber, eu não sei. O caminho que eu encontrei foi esse. É dar aula para a periferia, dar aula para morador de rua, dar aula na prisão, dar aula em comunidade carente, dar aula para pessoas, sabe, sem nenhuma condição. E aí o Roberto falou se a gente... Qual que era a pergunta? Que a gente tem medo? Não, foi a Sandra que colocou. A minha pergunta só é se vocês se sentem assistencialistas. E a segunda pergunta é quais adaptações ao yoga que você aprendeu na formação você utiliza nesse território que você vive hoje como professor de yoga. E eu incluo mais uma pergunta. Quais alunos de vocês hoje são professores de yoga ou praticam sozinhos? Quer falar, Paulo? Eu acho que vou emendar, então, aí depois você fala. Tá. A minha prática, ela é acessível a todos, então não tem diferença. Eu fui para um grupo de adolescentes cumprindo medida socioeducativa também. A prática é a mesma que eu dava para a população em situação de rua, que é a mesma que eu dava para a comunidade do morro aqui de Florianópolis, para senhoras de 60, 70 anos. É lógico, se você vai lá, só tem senhoras dessa idade, né, que nunca fizeram isso aqui com o braço. Você vai adaptar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas, no geral, a prática é a mesma. A ideia da prática é tentar fazer com que a pessoa fique quieta, e fique quieta com vontade, né? Prazerosamente, ela vai ficar no estado de quietude. Mas eu acho que o que o Beto quis perguntar não é se você adaptou a prática física, a prática livre, é se você adaptou a tua linguagem, a tua maneira de conduzir, de se comunicar com essa galera, como é que vocês entram nesses locais, cara? Eu sei que você tem que se desarmar, você tem que se desprover de julgamentos, de tudo de todas as tuas couraças, cara, para adentrar num local desse. Seja no CAPES, numa instituição, enfim. Como é que você adequa o teu yoga para essa galera? Não adequar um movimento físico, um trikonasana, ou sei lá, um Vajrakonasana. É adequar a tua linguagem, como se você se entender, se compreender num lugar desse, cara. Vou emendar de novo, Sandra. Posso? Para mim não foi muito difícil, porque eu já estava
eu cresci meio que maloqueiro, cara. Andei sempre na rua, sabe? Cresci no meio... Meus melhores amigos moravam na favela, tive amigo rico, tive amigo pobre, então sempre soube transitar em todos esses cantos aí. A primeira vez que eu fui dar aula para população em situação de rua, foi um baque, foi um choque, assim, porque eu nunca tinha trabalhado com eles. E o cara chegou, teve neguinho que chegou para mim e falou: o que é, meu? Você está fazendo o que aqui? Que porra é essa? Você é viado, mano? O que é isso aqui? Você fazer essa merda aqui? Não, meu. Entra aí, dá uma olhadinha, vê se você gosta, né? Vê o que você acha. Se você não gostar, sai, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí você vai tentando, né, manejar a situação. Eu, sinceramente, não tive dificuldade com isso. Cada um é cada um, né? Então, assim, não tive que adaptar uma nova linguagem. Eu acho que é ser natural, né? Eu estava ali fazendo um trabalho que eu gostava. Eu acho que a primeira coisa é gostar. Se você está ali se você gosta do que você está fazendo ali, essa adaptação ela vem naturalmente, eu acho, sabe? Não precisa treinar, né? Eu acho que vem assim. É isso. Ô, Paulo, me lembra a pergunta que eu já esqueci. Lembra para mim, Paulo. Vai lá. Já esqueci. Você tem que adaptar a linguagem. Ah, tá bom. Ó, deixa eu falar uma coisa que é interessante, porque assim, quando vocês... o Roberto me perguntou essa questão, né, de as pessoas que não têm vocação para o processo. Agora eu lembrei o que é. Bom, dentro da psicologia, então assim, a minha formação foi em psicanálise, quando eu estudava, a maioria dos meus professores de psicanálise. Quando eu saí, ainda não estava bom, então fui fazer um curso de psicodrama, bioenergética, e hoje em dia estou no grupo de estudo há alguns anos de psicologia analítica, o que tem sentido para mim, Jung, tá? Quando a gente vai estudar, a gente observa que algumas pessoas não têm vocação para o processo. Eu não falo só dentro do yoga, eu falo da vida, da psicologia, da psicoterapia, do autoconhecimento. Então, algumas pessoas, elas são muito cegas. A gente pode pensar até no filme Ensaio sobre a Cegueira, né? Algumas pessoas estão cegas, independente do lugar onde elas estejam e o que aconteça. Então, algumas pessoas não vão para o processo de autoconhecimento ou de reconhecimento, se a gente considerar que as coisas já estão dentro, né? A gente só precisa reconhecer ou redescobrir o que ainda está aqui. Então, eu acredito que nem todo mundo, sabe? Algumas pessoas nesse universo, a gente pensar dentro das instituições ou nas ruas, algumas pessoas não têm essa compreensão ainda. Ainda do quê, Sandra? Que compreensão? Compreensão do quê? Essa compreensão do senso de si, o senso do outro, o senso da universalidade. Eu vejo que E aí abandona? Não, eu vejo... Não abandono, você persiste. Mas, por exemplo, você pega uma pessoa com um psicopata ou um sociopata, por exemplo, tá? Aqui no Brasil, você não tem estudos muito profundos sobre isso. Tem um inventário que chama Escala Reta. Eu cheguei a comprar muitos anos atrás, né, fiz trabalho também em CDP, né, Centro de Detenção Provisória com os funcionários, e a minha intenção era até me aprofundar nesse sentido. Só que no Brasil, você não tem muita abertura para fazer esse tipo de trabalho, sabe? De conhecer profundamente ou estudar profundamente uma pessoa que é identificada ou é diagnosticada com uma psicopatia. Porque lá no exterior... Não tem, Sandra? Não tem, por exemplo, porque você vê no exterior, eles falam que existe alguma dificuldade no lobo, alguma coisa assim, só que você não tem coisas conclusivas, sabe? Então, quando você pega lá em psicopata, talvez tenha nascido com uma ausência de culpa. Não é que ele não tem emoções. Na realidade, ele tem ausência de culpa. E se ele vai chorar por si mesmo. E se ele vai, de repente, criar estratégias, é para não se ferrar, né? Num português mais claro. Então, a única coisa que você pode fazer quando você tem uma pessoa, né, com esse traço de psicopatia, é levá-lo, né, a entender que se ele fizer alguma coisa, o maior prejudicado será ele mesmo, sabe? E aí nós temos também a questão do sociopata, onde a questão do ambiente, a questão do que ele vivenciou, também influenciou na sua vida e no jeito que ele é. Então, quando eu falo não tem vocação para o processo, porque essas pessoas, dificilmente, eu não posso afirmar que não,
mas dificilmente, pelo menos pelas minhas experiências particulares com esse tipo de público, elas vão sair, sabe, desse ciclo repetitivo de ações tão destrutivas em relação a elas mesmas, em relação O yoga, então, não tem nenhum instrumento para ajudar essas pessoas. Bom, aí a gente vai ter que trabalhar a questão da singularidade, sabe? Por isso que é importante entender toda essa trajetória. Vou dar um exemplo aqui. Então, você tem uma pessoa que... Vou dar um exemplo real, mas eu não vou citar nomes. Uma pessoa que foi criada dentro da comunidade que o pai era um bandido, tá bom? E o que ele vivenciou é essa glória de ser um bandido. É difícil, não é tão simples, não que seja impossível, mas se ele tiver alguma coisa voltada à psicopatia, à sociopatia, ou seja, essa ausência de culpa em relação a... Mas aí, Sandra, é um trabalho profissional, Sandra, né? Aí tem psiquiatra, aí tem um psicólogo, estamos falando de yoga, né? A minha esposa também trabalha no CAPS, também com pessoas que mataram pai e mãe à facada, por exemplo. E ninguém quer curar ninguém, Sandra. Não A psicologia no Brasil, pelo que eu entendo, não tem a vocação da cura de nada, porque ele não entende ele como doente. Okay. Agora, será que o yoga não tem instrumentos e talvez com a postura que você falou, Shavasana, que alguns entendem como a mais fácil, para mim é a mais difícil, levar ele para um processo de yoga e ele conseguir remanejar todo esse território onde você diz que não tem jeito, ele não vai vencer o sistema, ou não tem vocação para o processo, isso não é desistir? Tá. Eu sou uma pessoa que não vou desistir, porém a gente tem que também ter coerência, sabe? Quando eu falo coerência, no seguinte sentido, existem pessoas que não estão preparadas para vencer aquilo que elas consideram como uma vida confortável. Elas ou você? Elas, porque eu estou persistindo, eu continuo ainda no caminho. Não, mas você perguntou qual é a vida confortável que ela quer, de repente o cara quer ser traficante. Exatamente, só que aí... Mas não é um juízo moral seu? Pode até ser, porém, pode até ser, tá certo, pode até ser. Só que vamos pensar o seguinte, existem pessoas que não vão chegar nem próximo do yoga, sabe? Porque quando eu faço esse trabalho, sejam nas ruas... Do seu yoga, você quer dizer? Não, o yoga que eles querem, que eles precisam. É aquilo que eu falei para você. O yoga não é só asana, né? Muitas vezes uma conversa, ela pode ser o yoga, né, que eles precisam. Tá bom? É verdade, Sandra. E aí você tem, assim, pessoas que falam abertamente, eu não quero sair dessa vida. Ok, não quer sair dessa vida. Então, vai continuar, tá? E aí, muito delicadamente, às vezes não quer continuar fazendo as atividades propostas pelo grupo, porque são pessoas que às vezes se colocam isoladas e até acima, sabe? Acima do grupo, acima da natureza. E quando eu falo desse processo, eu penso sempre nos 3 sensos mesmo, senso de si, o senso do outro, o senso da universalidade. Para mim, o yoga está muito envolvido com a consciência de unidade. Pode ser que vocês discordem, mas para mim o sentido é esse. Precisa ter o senso de si, sim, a singularidade. Você precisa ter um processo de empatia em relação ao outro, como o Paulo falou, né? E a gente não pode trabalhar também só com os jovens, só com as pessoas que estão em situação de rua. A gente precisa trabalhar com quem trabalha com eles, tá? Seja o diretor, chamar, né, de repente, para essa prática, seja da forma adaptada que for, que a gente pode chamar de yoga. Mas eu vejo que algumas pessoas se retiram, porque não interessa o processo, sabe? Pelo menos naquele momento. Naquele momento, elas não têm vocação para o processo. E tem coisas que a gente não pode obrigar, sabe, Roberto? Fala. É disso que eu estou falando. Não dá. Então, você deixa livre, deixa fluir. Quer vir, vem. Se é hora, tudo bem. Se não é hora, tudo bem. E como conhecimento, ele é uma construção. Por isso que eu assim, valorizo muito todos os
professores que passaram pela minha trajetória, porque não é um professor único, ou é um profissional único, não é um professor de yoga único. Na realidade, é um processo tão bonito de construção, que a hora que der aquele start, tiver um insight, você vai falar, nossa, é o cara que mudou a minha vida. Não é o cara. Foi um processo de construção, sabe, muito grande, onde a gente precisa honrar todas as pessoas, né? Os amigos, os inimigos, as pessoas que fizeram que a gente entendesse, né? Por isso que eu falo, nem todo mundo tem vocação para o processo. Não E acredito. engraçado, Sandra, é que assim, quando eu estava dando aula também, era engraçado, porque sempre alguém não queria fazer, e a gente não tem condição de ser muito suave, eu era mais grosseiro, porque o jeito deles, inclusive, era muito pele, muito... Então, às vezes eu tinha que botar a mão no peito e falar, cara, então não faz, então fica ali sentado. Chegava uma hora que o cara não se aguentava e ele quer se socializar, é uma tendência do ser humano querer ficar junto com os outros, né? E aí passava um tempo ele vendo todo mundo fazer, ele aí acabava fazendo junto, entende? Realmente não dá para forçar ninguém. Paulo, o que você ia falar agora há pouco que eu vi Paulo. se mexendo aí? Não, eu só acho que o papel do yoga não é esse, né? Você levantar quem quer, ou quem não quer, ou quem pode, nem julgar ninguém. Eu acho que tanto na parte dessas populações vulneráveis, quanto no Yoga High Society, né? Você vai ter esse tipo de problema, você vai ter sociopatia, você vai ter esclerose, vai ter, né, vários tipos de situações, e o yoga ele vem para todos, eu acho. Se a pessoa não... Quem vai decidir é a pessoa, não é o yoga, nem muito menos o professor, eu acho. Era só essa vírgula. Eu tive uma experiência social há um tempo, que não foi muito tempo, né? Eu atendi um centro de apoio à criança com câncer. Então, era um pouco diferente do trabalho que vocês faziam, né? O meu objetivo lá era principalmente ajudar as mães, porque tinha esse centro de apoio, eles acolhiam crianças de vários estados que precisavam fazer tratamento do câncer e tudo mais, e aqui em São Paulo é onde você tem ali maior assistência, os hospitais e tudo mais. Então o centro de apoio ele cuidava ali de uma série de coisas e elas ficavam hospedadas lá. Tinha mães hospedadas lá mais de um ano, porque o tratamento era uma coisa demorada e a pessoa ficava longe da família, ela não podia voltar. E eu ia lá ensinar a prática de yoga. O objetivo era procurar dar um momento para elas que fosse uma compensação, né, dizer dessa forma, desse período que elas ficavam lá, às vezes estressante, às vezes angustiante, preocupado, né, frequentemente tinha notícia que crianças não resistiam e acabavam falecendo, né, era muito triste. Mas tinham notícias boas também de outros que melhoravam, que, né, eu lembro de um menininho que ele era muito miudinho, assim, pequenininho, e ele recebeu um transplante de fígado, metade do fígado, né, o fígado dá para você, o doador doar uma parte dele, né, ele cresce de novo, ele doou metade do fígado para o filho. E aí a criança, assim, ela toda uma preparação ali para poder fazer a doação, né? Então você tem uma preparação ali de alimentação, psicológica. Então ela fazia aula comigo. E aí depois que fez a operação, o menininho recebeu o fígado. Depois de um tempo ele chegou lá, eu vi ele, a diferença era impressionante, né? Porque ele antes estava com aquela pele amarela, aquele olho amarelo, bacteria e tudo mais. E aí de repente você olha, você fala, cara, não reconheço criança, assim, uma mudança, né? E nessas situações, né, é que a gente também vê muito do pouco, né, que você vai lá doar do seu tempo, do seu conhecimento, da sua companhia, muitas vezes, né, não necessariamente só do yoga, né, mas eu ficava lá, conversava com as pessoas, participava ali de algumas coisas, e um pouco que você faz já, às vezes, gera um impacto gigante, né? E às vezes é um motivo para
você ter mudanças significativas, né? Então, foi um momento muito legal, assim. Eu pretendo voltar, né, para lá. Eu tive que, infelizmente, dar uma pausa. Eu tive doenças de pais e mães da família e tudo mais, muito Alzheimer muito avançado, mas eu pretendo voltar, né? E lembrando de algumas falas que vocês, algumas histórias que vocês contaram, eu lembro também que eu cresci com a minha mãe quando ela trabalhava como psicóloga jurídica. Então, ela trabalhou muito tempo no Fórum de Jabaquara e ela frequentemente contava muitas histórias de situações ali de família e tudo mais. Eu tive até a situação em que o pai de um amigo teve que ser atendido lá, porque teve uma situação, não sei se foi de abuso, o que foi, mas eram muitas histórias, né? E são histórias, na maioria das vezes, de pessoas que estão numa situação mais difícil, numa condição não só de emprego, né? Mas de conhecimento, às vezes de droga, outra coisa, e que tem que passar por essas psicólogas para ter uma avaliação para que o juiz possa tomar uma decisão ali em relação a processos que estão sendo tomados, né? Que estão sendo feitos e tudo mais. E eram muitas histórias. E essas histórias, né, e um pouco da educação também, fez enxergar muito dessa parte mais humana, né? Que às vezes a gente olha, né, para essa questão de mercado e tudo mais. Claro que existe a pessoa sai como professor de yoga, decide sair da profissão dele, vai querer trabalhar ali, ele vai pensar em ter uma remuneração, mas existe também, acho que um outro lado da pessoa ter um olhar para esse público, né? Eu acho que uma fala do Paulo, né, que eu fiquei pensando aqui, eu acho que é questão de justiça social mesmo, né? A gente pensa muito como caridade, como alguma coisa para ajudar, mas no sentido de você impulsionar, né? Não sei, dar um empurrão para a pessoa poder ter condições de se ver, né, de uma forma diferente, ou de se conhecer e atingir ter mais oportunidades, né? Não sei se seria esse. Enfim, isso é um relato que eu queria passar aqui. Deixa eu falar uma parada. Se falou em yoga de se libertar. Se libertar da onde para chegar aonde? Primeiro, que libertação é essa? É uma libertação espiritual, uma libertação da condição que ela vive para transcender para uma outra condição? Que tal libertação é essa que o yoga traz? Qual a ferramenta libertadora que o yoga tem efetivo na mão dessa galera? Você está dando uma condição dele virar um profissional do yoga, dele ter uma expansão de consciência e ter uma relação melhor no ambiente que ele vive, dele mudar a condição social dele de aceitação. Qual que é esse poder libertador do yoga, cara? Pode responder, Sandra ou Paulo. Pode responder, Sandra? Pode ir lá. Bom, eu fiz uma vez um texto que era para o Parampara Yoga Festival, né, para o Unibis Cultural. Acho que a primeira convidada lá, né, foi eu e o Anderson. O Anderson. Foi bem legal. E aí eu fiquei muito pensando sobre essa questão. E aí o texto foi prisões psicológicas e práticas de libertação. E é onde eu coloquei ali o yoga e um questionamento, tá, Vini? Não dá para afirmar que, para mim, que é uma prática de libertação, como eu disse, existe a singularidade, né, de cada pessoa. Pode ser que seja. O Paulo, eu acredito, né, ele falou como uma prática de libertação, mas precisa ter um significado muito profundo. E então pode ser, mas depende muito da pessoa. Não é a única prática. E quando a gente fala dessa prática de libertação, eu penso num processo de individuação. E não tem como, Roberto. Eu sempre levo a psicologia, porque a psicologia, para mim... Linda. A minha mulher é psicóloga. Ela abraça também. tudo. Ela abraça tudo. Eu não sou de Jung, né? Eu sou de Deleuze e Guattari. E se a gente pensar também, Yoga Sutra é psicologia e filosofia, né? Os Yoga Sutras de Patanjali. Então, Ou teologia, né, Sandra? Não tem jeito, tá? Então, se a gente pensar nessa questão da psicologia mesmo, né, ela vai abraçar tudo. E a prática de libertação é essa questão do si mesmo, sabe? De você, de repente, se identificar como ser,
né, nessa existência, lembrando que o processo de auto-engano, ele acontece. Por quê? Porque o ser humano, ele tem muito medo de, às vezes, quem ele é. Então o yoga entra quase como uma catequese nessas comunidades, né? Vocês são jesuítas, então? São jesuítas. Não, pelo contrário, nada disso, meninos, vocês estão provocando nada disso. Na realidade, gente, é tão bonito o processo, quando eu falo, né, das pessoas descobrirem o que elas são, no seguinte sentido, que ela tem lá as suas personas, e a gente sabe que tem umas máscaras que nós utilizamos para viver em sociedade, que elas têm muito potencial humano, e aí eu repito novamente, o senso de si, o senso do outro, o senso da universalidade, entender que você é um ser singular, coletivo. E então, para mim, sabe, Elvine, quando a gente pensa no processo de educação, né, eu sou professora universitária, e aí eu faço umas minhas bagunças ali, no sentido de trazer as pessoas para aquilo que elas são de verdade, e eu falei do auto-engano, né, por medo de conflito, você não é quem você é, né? Mas, Sandra, se é assim o yoga, por que a Índia estratificou a sociedade em castas, separando párias, guerreiros e os brahmanes, que são os caras que escreveram o Yoga Sutra que você citou, Yamas e Niyama? Não é um contraditório? É que nós temos aqui, Roberto, um yoga muito brasileiro, muito particular. E né? isso é ruim? Não, isso é ótimo. Eu acho ótimo. O que é o yoga brasileiro, Sandra? O yoga brasileiro, gente, perdão, eu sei que vocês odeiam, tá bom? Mas eu sou metade ciência, gosto muito da ciência, mas, sinceramente, né, eu vejo, sim, um caminho muito bonito de amorosidade infinita. E quando você perguntou, Roberto, se os meus alunos são professores, tenho sim, tá bom? Tem vários alunos, e posso te dizer 13 pessoas que se formaram, não, a gente pode formar na yoga, se capacitaram como professores de yoga. E eu vejo que, assim, é uma troca tão bonita, e não é que eu estou só ensinando, não, eu aprendo o tempo todo. Mas, de alguma forma, eu tenho alguma coisa que eu mudo o clima, e não é pretensão falar isso. Então, quando eu entro numa Fundação Casa, que é tudo muito enrijecido, eu tento... falei até o nome, mas tudo bem. Eu tento buscar o quê? Né? O que tem de melhor ali. Vou começar pelo que tem de melhor, depois a gente vai melhorando os pontos que estão ali meio, né? Que precisam ser melhorados. Mas não acho que... Quer falar, Paulo? Fala. Não, pode terminar, pode finalizar. Tá, mas não acho, não, que eu poderosa, que eu tenho todas as respostas, que eu sou uma pessoa que vai levar as práticas libertadoras, não. Eu sou só um instrumento onde eu vou aprender, eu vou ensinar, mas eu tenho tido bons resultados. Nem todas as pessoas, né, que eu achava que iriam ser professores foram, mas assim, tem 13 pessoas muito queridas que eu sei que vão disseminar ali um conhecimento do yoga brasileiro, tá, Roberto? Que não é ruim, não, sabe? É uma coisa muito particular. E para mim existe, sim, essa questão de consciência de unidade, de amorosidade, de aceitar as pessoas como elas são, nem sempre isso é fácil, de conseguir trazer as pessoas para a consciência mesmo. E a gente sabe que a consciência, como diz o professor André, a consciência né, André? Né? Não existe ampliação de consciência, só ampliação da mente. O yoga indiano, então, não conseguiu atingir esse objetivo, né, Sandra? Fala, Roberto, diga. O yoga indiano não conseguiu atingir esse objetivo, né? Eu acredito, talvez por ignorância, tá? O professor André... Os brahmanes, né? Ele é da história do yoga, talvez ele seja melhor para falar, mas eu vou falar a minha opinião. Então, se a gente pensar, né, no yoga lá, muito antigo, milenar, eu acredito, Sandra, tá? Que era de um jeito. Mas nós tivemos também uma invasão britânica, sabe? Eu acho que, assim, teve interferência, sim. Então, significa que tem um yoga que é original e perfeito, esperando para ser desvelado? Não perfeito, mas ele era mais humano, eu acredito. Então, sabe? o yoga de Patanjali era mais humano? Não, pelo contrário, assim, quando eu falei para vocês que eu acredito em textos, né, tanto texto... Sandra, o Roberto está chato. Eu sei, ó,
Mas quando Manda ele eu... logo para aquele lugar. Não, eu quero Está entender doido pra qual é o escutar? seu yoga, Sandra. Manda, Eu quero manda. entender. Vamos Eu quero lá. entender qual que é o seu yoga. Tá bom. Ó, quando eu falo tanto código, estou falando por mim, eu estou falando que eu li isso em algum lugar, mas eu fiquei... Mas só é isso que eu quero. Você. Eu fico pensando assim, né? Tanto código de ética e tanta regra e tanta coisa, né? E aí a gente vai pensando o seguinte, que moral é tão diferente de ética, né? Porque moral, você tem lá uma coisa externa, um conjunto de normas estabelecidas por uma sociedade. E quando você pensa em ética, a questão do ethos, né? A questão de uma moral. Sandra, você está sendo Rolando Lero, hein, Sandra? Não, senhor. Está Mas, sendo ó, Rolando Lero. Vamos lá. A pergunta foi simples. Eu acredito o seguinte, quando você fala dos Yoga Sutras, tá? Quando a gente... Eu não falei do Yoga Sutra, Sandra. Você falou agora, Perguntei Roberto. para você. Você falou agora, Roberto. Você falou agora. Ó, vamos lá. Ó, quando eu leio os textos e vou vendo tanto código de ética, tanta coisa, né? Tem que ser assim, assim, assado. Agora você está falando. O ser humano, não sei quem já leu Totem e Tabu, tá? Um texto que ele fala o seguinte, que as civilizações primitivas, elas se degladiavam, elas transavam com todo mundo, elas se matavam. Ai, Sandra, não faz isso, Sandra. Ó, em determinado momento, foi instituído o quê? Um totem, né? Que foi considerado um deus, pelo menos algum xamã, alguém da tribo, entendeu que precisava de alguma coisa para trazer medo para essas pessoas, tá bom? Não, Sandra, não faz isso, Sandra. Eu vou fazer, dá licença. Ó, então é o seguinte, hoje em dia, a gente já somos seres humanos que têm uma consciência, a gente não precisa mais de totens, né? A gente sabe o que pode ferir o outro, né? Então, os tupinambás são pessoas Vamos lá. absolutamente devassas. Não, eles viviam Elas comiam outras pessoas, Sandra? nos instintos primitivos e fazia parte da E natureza. a gente não tem mais, Sandra. Tá. Nós somos ainda extremamente agressivas, mas a gente tem um processo de sublimação. A gente consegue muitas vezes O canalizar. tupinambá não tem. Não. Por exemplo, ó, vamos pensar o seguinte: você hoje em dia pode ser agressivo, tá bom? E aí você vai ser um médico. O médico ele não tem que cortar as pessoas, ele não tem que fazer a cirurgia, só que ele vai canalizar, ele vai sublimar, ok, né? Doutor Jairinho, né? Doutor Jairinho. Você pega um açougueiro. Então, assim, na realidade, a gente tem uma agressividade, né? Como a gente também tem a generosidade. Nós somos... Deixa eu dar um exemplo, tá? Eu vou meio enrolar um pouquinho, mas assim, a gente tem lá um inconsciente coletivo, que é um mar muito profundo, onde tem a história do Paulo, do Vini, do Fabiano, do André, do Roberto, do nosso presidente, né? De presidente... Nosso não. De Hitler, você tem história de Madre Teresa de Calcutá, de Mandela, tem um inconsciente coletivo que é esse mar profundo. Do outro lado, nós temos uma praia, que são os sistemas educacionais, sistemas políticos, sistemas sociais, onde existem regras. E quando eu falei do auto-engano, são pessoas que, para não ter conflito, vamos entrar na questão desse jogo, da manada, vamos ser como todo mundo. Porque se eu for quem eu sou, ou se a pessoa resolve, quando eu falo eu, né, nós, vai ter conflito. Então, as pessoas acabam aderindo a esse sistema. Aí você tem o mar, que é um processo de consciência. Então, esse mar, ele vai para as profundezas e ele vem aqui para os sistemas. E nós, seres humanos, estamos ali, né, numa prancha, talvez um navio, né, tem pessoas que têm um casco mais duro e vão escolher lá um navio lá de 10 andares, outro numa pranchinha e outro vão arriscar mergulhar. E aí esse que arrisca mergulhar, ele vai para uma ilha, que a gente fala que é o processo de individuação. Então esse processo é um processo onde você reconhece o si mesmo, e aí quando você reconhece que você é um ser singular e um ser coletivo, você faz o quê? Você pode voltar para o caos. E aí você fica ali observando, e aí você pode fazer alguma coisa, sabe? E talvez eu me coloque nesse papel, que não que eu esteja né, completamente no processo de individuação, que é diferente de individualização. Mas eu já tenho, acho que até com a maturidade, uma observação, sabe, que está começando a se refinar, de entender que o yoga,
né? E eu estou falando de yoga brasileiro mesmo, né? É um yoga tão especial, porque o povo brasileiro é um povo tão generoso, gente, embora a gente tenha agressividade, mas eu vejo professores de yoga ótimos. Então, o André é um dos professores que eu tive, Marcos Rojo é um outro professor que eu tive, o João Gonçalves também é outro professor que tive. Então, assim, na realidade, eu vejo que são pessoas muito generosas em dividir esse conhecimento. E eu vejo que o yoga brasileiro, ele é muito especial, porque as pessoas são especiais. E quando o Paulo fala, né, Paulo, que as pessoas precisam, os praticantes precisam ter um olhar, talvez vocês todos que têm esse programa, vocês possam contribuir imensamente. Eu sei que tem lá umas provocações que fazem parte do processo, mas a responsabilidade de vocês, sabe? De levar, de repente, uma compreensão maior, né? Que o yoga... Eu não. Me tira eu dessa acho... aí, meu. Mas Me que tira o dessa yoga aí porque eu não sou jesuíta, não. Roberto, não vou levar posso compreensão falar para ninguém, não, Ó, Sandra. Vou te falar uma coisa. No Yoga Sutra de Patanjali, Sandra, não tem altruísmo, cara. Não tem nem compaixão lá, Sandra. Nem compaixão, nem altruísmo No no Yoga Sutra. máximo, a não violência, mas direto de uma vaca. O ahimsa é muito providencial para eles, né, cara? A ahimsa para vaca. Agora eu vou entrevistar vocês. Vamos lá. Vai lá. Deixa o Paulo complementar, Não, o Paulo Sandra, vai que ele falar. está querendo conversar com a gente também. Diga aí, Paulão. Eu devolvo a pergunta do Vini, então. Eu acho que ele perguntou que yoga que é esse que a gente leva, né? Não, qual é a libertação? Qual a libertação? Que libertação é essa? Tá. Qual que é? Por que você pratica yoga? Deixa ele responder uma coisa de cada vez, gente. Caramba. Vai lá, Paulo. Então, a libertação é muito particular, é muito subjetiva, né? Você pode pensar em libertação, tem um espectro gigantesco para você falar de libertação. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o yoga, a filosofia toda, envolve uma certa libertação, né? Pode ser de si mesmo, pode ser de várias coisas. Agora, em relação à prática que a gente leva para esses lugares, eu levo para esses lugares, é a mesma prática que vocês dão nas suas academias. Eu acho que não tem diferença de uma prática que você leva numa comunidade. Aliás, eu acho que não deve ter diferença. É lógico que cada um tem a sua prática. Cada um tem eu acho que nenhuma prática é igual, mesmo se for na mesma linha. Cada pessoa é igual, é diferente, fala de um jeito, pensa de um jeito, vai ver aquela situação de um jeito subjetivo. Então você não tem essa dureza, né, de classificar as práticas como essa, aquela ou aquela outra. A prática é uma prática, cada um se envolve com a sua prática e você vai passar essas práticas para a comunidade, para aula particular, para quem quer que seja. Eu acho que é isso. Eu acho que o grande ponto, na verdade, eu acho que é muito importante falar, e eu sou chato, vou voltar nesse assunto, é por que o yoga se reduz a uma prática mercantilista. Por que a gente sempre mantém essa ideia de vender yoga? Porque qual que é... Tudo bem, a gente precisa de dinheiro, precisa comer, precisa pagar conta, óbvio, né? Óbvio. Mas se yoga é uma coisa tão maior que isso, se é uma coisa maior que... Eu acho que todo mundo concorda que yoga é uma coisa maior que isso. Lá atrás, quando o professor dava aula para o aluno, não tinha aula, não tinha academia, não tinha, né, sala de aula. Qual que era o objetivo? Se o objetivo era tão, né, tão elevado como a gente supõe que fosse... Contra Deus, né, Paulo? Por que a gente reduziu essa prática tão legal, tão fenomenal, a essa coisa, essa troca de papel? É isso que eu queria entender, sabe? Olha, fazer uma prática, levar uma prática para uma comunidade, para penitenciária, para hospício, para qualquer lugar, faz parte da prática. Qualquer um que dá aula, eu acho que ao invés de curso de formação, ter uma área específica para você dar aula em empresa, tem vários cursos que reservam uma parte do curso para dar aula em empresa, gente. Olha o que a gente gravar aula no Instagram. Hã? Até para dar aulas em Instagram tem. Pois é.
A gente tem que pensar também, gente, que é muito engraçado, porque assim, o yoga que a gente faz na atualidade, ele não tem nenhum paralelismo nem com o yoga indiano, nem com o yoga de lugar nenhum. Até porque, assim, os indianos falam, não ensine yoga para ninguém. Yoga não é para ser ensinado para ninguém, só ensine para eles que começaram, André, não viajam. Então, eles foi na própria Índia isso. que começou essa esse ideia blá de blá que o blá yoga... pra cima de mim, o quê, rapaz? Sabe quem começou? É uma questão, é isso que eu tô falando, tá nos textos. Vivekananda começou com isso aí, tio. Não, sabe quem começou com Hatha Yoga cara? Pradipika, Goraksha Sakta, cara. Yogananda, quando vai para os Estados Unidos, naquela conferência religiosa espiritual, em 1830, 1930, e que ele começa a dar aula para a nata americana. E ele foi para lá para ganhar dinheiro, cara. Yogananda foi para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Ele não foi lá para espalhar, disseminar yoga, não. Ele sabia que lá estava o mercado capitalista, onde o yoga ia fazer dinheiro. Tanto que depois foi para Tabi Joyce, foi a Iyengar, foi uma leva para lá. Então, cara, pergunta para o Yogananda por que o yoga é mercantil, cara. É neoliberal. Não é para a gente que tem que perguntar. Mas a gente continua, a gente não muda. Mas a gente é herdeiro, cara. A gente não tem um yoga nacional, um yoga típico brasileiro, cara. A gente vem na onda. A gente pratica um yoga americano, cara. Não, e mal praticado ainda, cara. A gente pega referências de Yoga Sutra de Patanjali como se aquilo fosse verdade absoluta, quando não é, cara. Sim. Aquilo é escrito de Brahmani para Brahmani, cara. Ou de Brahmani para uma casta inferior para subjugar a casta inferior. Entendeu? Então, cara... E a pergunta do Paulo continua de pé, né? Por que a gente continua sendo mercantis no yoga, né? E a pergunta que pode estar junto com essa, Paulo, é assim: por que a sua presença e a da Sandra fazem um programa ter um tema, né? Yoga social ou yoga para populações vulneráveis é algo que gera engajamento. Olha que interessante. E não deveria. E deveria ser absolutamente normal, não é? Exatamente. Deveria ser uma coisa à parte. É o que eu estou falando. Eu acho absurdo a gente chegar nesse ponto que duas pessoas que que oferecem yoga para populações vulneráveis fazer um programa especial para elas, gente. Pelo amor de Deus. É que nem o que eu estou falando, esse curso de formação que eles reservam tempo para ensinar os futuros professores a ganhar dinheiro em empresa. Pô, então reserva o tempo para dar aula em favela, cacete. Né? Mas tem cursos de formação que fazem isso, fazem estágio. Isso já vem acontecendo, mas são mínimos, quase não tem. Só para yoga laboral. Vamos expulsar da sala daqui a pouco. É o seguinte, Sandra e Paulo, vocês são precursores desse movimento. E como vários outros, a gente poderia ter chamado uma constelação de pessoas, tem muita gente fazendo isso, mas são poucos, né? Não é do mundo do yoga, a gente pode dizer que tem muita gente fazendo, mas desse pessoal que está fazendo são pouquíssimos, né? O grosso está dando aula para artista, está dando aula para empresário. Então, será que não existe algum movimento para ajudar outros professores que queiram fazer o mesmo que vocês? Que queiram fazer esse trabalho? Será que não vale a pena que o programa levante essa bola e faça haver uma discussão nacional sobre isso? E até mesmo fazer isso se tornar uma coisa tão natural que todo mundo passe a fazer? E eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia abordar também em outros programas, para a gente pensar junto, mas para fazer as pessoas saírem, tirarem a bunda da cadeira e fazer alguma coisa pelos outros também. Né? Mas principalmente o debate. E esse debate que foi levantado aqui é muito precioso, porque cada um que está fazendo o trabalho, está fazendo o seu trabalho. Seria muito interessante que vocês trouxessem essa experiência para fazer uma formação. André. Para ganhar dinheiro e tal, mas se ganhar dinheiro, ótimo. Seria muito interessante fazer um Yoga Sutra Tupiniquim, cara. Tá. Isso vai acontecer, você sabe, né, Vini? André, deixa eu responder para você, né? Eu faço a minha parte, porque não dá para fazer. Então, vocês também têm que pensar o que vocês podem fazer, né? Como o Paulo falou. Mas, assim, eu levo os meus alunos, sabe? Porque é muito diferente você experienciar, você vivenciar, do que você falar só na teoria, num curso de formação.
Então, todos os trabalhos que eu tenho oportunidade, seja em praça pública, Jornada Gandhi, que nós fizemos um trabalho lindo, maravilhoso, né, em praça pública, participei lá com meus bonequinhos de amas e nhamas, o Vini conhece, ele me chama de sacoleira. Eu vou lá com o saco, né, com aqueles bonecos maior que eu. São bonecos voltados aos preceitos éticos, ou seja, em centros culturais, seja em creches, seja escolas públicas, escolas particulares. E eu sempre levo os alunos, sabe? E é opcional. E alguns já foram, sim, já vivenciaram, já sentiram. Então, eu acredito que você precisa experienciar. Quando você tem uma sala onde é só teoria, não rola. E Paulo, respondendo, ou complementando, ou pelo menos, né, falando um pouquinho do que você disse, nas minhas aulas eu falo sim, sabe? Desde o yoga realizado em comunidades, que para mim é precioso demais, mas também as empresas. Eu venho de um trabalho de muitos anos de RH, numa multinacional, onde tinham 140 mil pessoas. E o que eu entendi? Que é aquela história que eu falei da individuação, né, como por analogia. Você sai desse contexto, e aí, para mim, é obrigação voltar agora, sabe? Tenho que voltar e fazer alguma coisa, porque antes eu estava no meio do bolo, sabe, Roberto? Quando eu falo desse sistema, eu estava ali no meio do bolo, era CLT. Hoje em dia, eu não quero ser CLT, embora já tenha sido convidado para trabalhar na coordenação com pessoas em situação de rua, já tenha tido alguns convites, etc., para outras coisas, né? Por quê? Porque eu fora desse sistema, eu posso fazer muito mais, e eu sei que eu sou aceita. As minhas opiniões, elas são mais atendidas. Então, por isso que hoje em dia eu estou fora. Mas eu saí, mas eu volto. Eu volto e falo assim para os alunos, sabe? Porque a gente também precisa entrar no meio do caos, viu, Paulo? Até para modificar alguma coisa, porque quando a gente sai, eu não estou falando você, estou falando de forma geral, né? Se omite, sai, e aí fica escolhendo muito, né? Ai, não quero mais voltar para a empresa. Então, eu volto sim, quando eu sou convidada, faço trabalho de meditação em algumas empresas, inclusive multinacional, e eu sei que existe um movimento, sabe? Quando a gente coisa diferente. E aí o Vini, eu sei que o Vini falou que não tem yoga brasileiro, mas o meu é meio brasileirinho, tá, Vini? Já tem uma pitadinha ali, sabe, de alguma coisa que é meio singular, no seguinte sentido de entender aquele público. Eu acho que é meio yoga psicologia, sabe? Alguma coisa assim nesse sentido. Então, eu só Gente, queria Sandra, finalizar. brigadão. Eu vou precisar encerrar, Paulo, que esse mesmo horário é usado pela minha esposa para dar aula, e aí eu vou ter problemas conjugais. Mas a gente pode abrir de novo para que vocês possam conversar. Eu sei que Faz vocês o têm... seguinte, André, se despede você, fecha teu, deixa só o Paulo fazer as considerações finais e a gente depois a gente amarra encerra. com o Benassi, beleza? Então tá. Benassi, tchau, tchau. Tchau, gente. Problemas da atualidade. Um abraço. Foi um prazerzão, Paulo. Obrigado, André. Acho que Valeu. eu já conhecia você. Igual o... Minha cara é comum para caramba, procurado. Sandra, obrigado, obrigado mesmo. Beijo. Então, Obrigada, professor. Ele não gosta de chamar de professor, ele odeia. não, eu odeio de mestre, professor ainda vai. Vai, André! Caraca! Você falou que ia embora, caralho! Então, né, eu só queria pegar um gancho aí do que a Sandra falou. Eu não sou contra. Eu não sou contra a aula em empresa. Eu sou contra a prioridade de você ensinar num curso de formação alunos para que tenham aula em empresa. Eu acho que tem outras prioridades. Então, numa relação de prioridades, eu acho que a empresa não estaria ali. Né? Eu acho que... Sou contra. Eu acho que pode, eu acho que não tem nada... Inclusive, eu acho que... yoga é para todo mundo, inclusive para eles, para a empresa, pode ser. Só não acho que faz sentido você priorizar num curso de formação uma aula de yoga para a empresa e não priorizar para quem está precisando muito mais. A empresa está todo mundo empregado. Você vai numa comunidade, está todo mundo, sabe, situação precária. Errado. E além disso, eu acho também que é importantíssimo trazer para esse debate o debate político. A gente esquece de trazer o debate político para yoga, gente.
Então, quer dizer, você vive numa bolha, ela é impenetrável. Então, quem pratica yoga parece que está vivendo na Suécia. Né? Na Suécia, no mundo das maravilhas, ninguém fala nada, ninguém comenta nada, a vida continua, você está ganhando seu dinheirinho ali nas aulas online, o Brasil afundando, quase 500 mil mortos, ninguém fala nada. Professor com milhões de seguidores não fala nada. Aí tem uma vez ou outra um professor fala, não sei o que, esse desgoverno. Aí cai todo mundo matando em cima do professor e vai lá e põe a desculpa esfarrapada, gente. E a gente continua aceitando, engolindo isso. Mas que yoga é esse? Já fui muito xingada. Que yoga é esse? Yoga bonitinho, meu amor, porra, sabe? Esse universo good vibes que eu não consigo entender, gente. Eu não consigo entender esse universinho good vibes, que é amor para lá, amor para cá, mas a gente não vê a desgraça. Mas, ó, o amor e o ódio, ele é uma linha muito tênue. Eu já fui muito criticada por me posicionar em redes sociais, tá? E eu tenho uma posição muito real, igual do Vini, né, Vini? A gente, né, é fora, né? Que eu não vou entrar aqui, porque acho que não é agora, né, nesse momento. Mas eu acredito, sim, que você está correto. Tanto é que eu compartilhei o seu texto, né, Paulo? A sua publicação, pedi para o pessoal olhar na sua página, você fez um texto falando sobre isso, bastante inteligente. E eu acredito, sim, que quando você se omite, você aceita, né? O silêncio, às vezes, ele é... né? A gente precisa se posicionar, e principalmente as pessoas, né, que têm bom senso, que sabem o que está acontecendo, as pessoas que estudam. Quando eu falo estudo, no seguinte sentido, de entender mesmo a história do Brasil, entender quem são esses políticos, né, que não são de agora, mas tem uma história que antecede, né, de avaliar, de observar, né, o que foi feito em relação a ações em prol da comunidade. Então, eu vejo uma cegueira, e quando eu falei do ensaio sobre a cegueira, às vezes eu vejo um Brasil assim, né, nesse momento, e como se tivesse uma grande sombra assolando, sabe? A visão da gente nas escolhas e tudo mais. E a sombra tem até nome, né? Caliuga, Fala aí, Baleia. né? Caliuga, né? Caliuga. Caliuga. Gente, se esconde atrás da Caliuga, cara. A sombra é Bolsonaro, meu. Que Caliuga. Ah, lógico que é, cara. Pô, tenho certeza absoluta disso, Paulo. Essa é a sombra. Sem dúvida. Esse cara é uma besta fera que assola... Não é o Brasil, é a humanidade, viu, cara? Porque esse cara é vivo, cara. É a humanidade. Eu acho que eu sou muito a favor da liberdade, cara. Eu acho que qualquer pessoa ela pode se posicionar ou não no debate político. Mas debate político, o que é? Debate político é você falar, eu sou neoliberal, eu defendo o neoliberalismo, e eu defendo a direita, e o outro, eu defendo a esquerda e tal. Aí é um debate político, aí você está no debate político. Agora, o Bolsonaro está fora do debate. Bolsonaro é uma questão humanitária. Exatamente. O cara que ele defende torturador, ele mata índio, ele está matando milhões de populações indígenas. Gente, e aí ninguém fala nada. E isso é yoga? Eu acho que isso não está longe de yoga. Eu acho que não está, de jeito nenhum. A gente trazer para um programa yoga social e não falar disso, eu acho que faltou alguma coisa. Né? Que a sua capacidade de atender essas pessoas e fazer com que eles cheguem lá vai depender do governo. Exatamente. Agora o Paulo pegou a gente, hein? A gente não atende só quem está próximo, né? Quem está aqui do lado. A gente tem que olhar todos. Se o olhar é direcionado, tem que ser direcionado a todos, tem que olhar para todos. E você respondeu a pergunta que eu tinha feito há uns 20 minutos atrás. Qual que é o seu yoga? Você respondeu agora. Demorou um pouquinho, mas veio. Exato, cara. Não estava perguntando se você sabia fazer asana, caralho. Estava perguntando que porra de yoga que você leva para a população aqui do Moquirido, né? Se é o yoga do Gayatri, é o yoga Brahmani, ou é um yoga com
nuances sociais, porque o yoga de Patanjali não tem nada de social, né? Ele estratificou a sociedade em castas, né? Ele pegou um yoga plural que existia antes dele e fez com que sistematizado para um yoga de elite. E nós fazemos Ctrl+C e Ctrl+V disso. Então, se você tivesse um censo, o Brasil não tem nem IBGE, imagina, não tem, vai fazer nenhum censo, imagina censo do yoga, né? Tivesse um censo de yoga, você vai ver a porcentagem gigante, muito mais para a direita, conservadora, autoritária, do que progressista, né? Eu vejo, às vezes, faço posts com o Paulo Freire, as pessoas ficam bravas comigo, né? Uma pedagogia da liberdade, uma pedagogia libertária. Se há um yoga, Sandra, no Brasil, esse yoga precisa pender para junto de educadores como Paulo Freire, né? Então, há um yoga brasileiro, sim, e é um yoga brasileiro sendo construído por vocês que estão aí em comunidades vulneráveis, né? Em populações vulneráveis. Sandra, Paulo, Mila Derzete aqui, Tainá, em Duque de Caxias, o Perifa Yoga, que é em Salvador, se eu não me engano. A Sofia fazendo aqui o treino na laje, a Sofia... Exato. Né? Exatamente. Então, mas não aparecem, né? E o discurso político, ainda mais no cenário atual do Brasil, vai sendo apagado, né? Vai sendo apagado porque não vai gerar likes, né? Mas as pessoas, se a gente pensar, eu não estou aqui julgando, não. Acho que cada um sabe onde seu carinho aperta. As pessoas têm medo. Quando eu falei do auto-engano, se coloca, né, existe a possibilidade, uma possibilidade bastante grande, né, de você ser excluída. Eu nunca fui ficar em cima do muro, né, em situações extremamente... Eu me posiciono. E acabo sofrendo por isso, né, porque a gente sabe que tem pessoas dentro do yoga que, né, votaram no Bolsonaro, que defendem o Bolsonaro, que não é o meu caso. E eu já fui muito xingada, viu, Paulo, por colegas da gente. Tá? Parabéns, Sandra. Bom falar, uma visão até psicológica, eu sou muito delicada, não saio xingando, na realidade, mostrando, sabe, como é que é a mente desse ser. Mas é interessante, porque eu acredito, a palavra política, ela significa uma maneira habilidosa de agir, e infelizmente, no Brasil, quando você fala que uma pessoa é política, a pessoa já pensa em corrupção e coisas, né, desse gênero. E não é. Né, o que vocês dois fazem é política, né? O que vocês dois fazem é política. Exatamente. Quer amarrar aí, Fabiano? Vamos lá. A gente precisa encerrar agora, que já deu bastante tempo aqui. Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês, que foi muito enriquecedor aqui o bate-papo. E a gente pode esperar convidá-los também numa próxima, porque isso é um assunto que dá para a gente falar muito mais sobre ele, né? E para você aí que está assistindo, se você curtiu, deixa aqui um like. Se você não gostou também, marca aqui a opção. O importante é a gente saber, né, o que você achou. E também deixa nos comentários o que você achou do programa. Mais ainda, deixa também a sua sugestão aqui, né? O que você gostaria de ver, o que você gostaria, qual a discussão que você gostaria de ver a gente aqui no programa, convidado, né, se gostaria de sugerir. E a gente se vê no próximo. Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Não, só agradecer a Sandra, agradecer ao Paulo. Sou a única mulher. Então, pelo menos me perdoe aí se eu falei uma besteira, mas tentei ser mais sincera. Sandra, não faz foi isso, ótimo. Sandra. Não, mas assim, muito obrigada, Roberto, por você ter falado assim. Será que não é moralismo? Não faz isso. Não, eu tô brincando, mas assim, na realidade, que você falou, se tem alguma coisa em relação à moral, é legal para a gente aprender, né? Porque assim, o programa é um processo de psicoterapia, gente. É verdade? Mas, ó, adorei, viu? Um beijo para André, Roberto, obrigada, Vini, Fabiano, e meu amigo aqui, meu parceiro, né, Paulo? Que a gente vai fazer um trabalho juntos num dia, tá bom? Muito bom. Fala aí, Paulo. Tchau, gente. Gente. Tchau. Muito obrigado, Paulo. Valeu, Paulo. Valeu, Sandra. Beijo.